Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá, Maria. Olá, Galvão. Ok, agora sim, agora já estamos no ar. És a terceira pessoa com quem eu gravo assim à distância, via internet. Nice. Pronto, gostava muito de primeiro agradecer-te pelo facto de me teres mandado mensagem e também seres um ouvinte deste pequeno podcast. Mas também porque tu me mandaste mensagem e gostavas de partilhar um pouco a tua história com ansiedade. Portanto, apresenta-te a esta pequena plateia, quem é que tu és, de onde vens e o que fazes. Ok. Olá, malta. Obrigada, antes de mais, Galvão, pela oportunidade e agradecer também o facto de teres sido um bocadinho pioneiro e teres criado este espaço, porque acho que é importante, acima de tudo, de não se sentir sozinhos e saber que há mais malta a ter estes pequenos problemas e a passar pelas mesmas coisas. Isso ajuda muito. Pronto, chamo Maria, tenho 28 anos, sou de Viseu e estou a trabalhar no Porto. Muito bem. E sou naturalmente ansiosa. Ok. Já sabes. Ok. Exato. E o que é que fazes? Sou consultora SAP. Consultora SAP? SAP é um programa alemão de gestão de empresas. Ok. E basicamente o que a malta faz é ir às empresas, elas têm necessidade de gerir, sei lá, a nível logístico, a nível financeiro, a nível de gestão de materiais, e fazemos a instalação desse programa, mas adequado às necessidades da empresa. Ok. Basicamente é isso. Muito fixe, muito fixe. Pronto, ou seja, basicamente tu já respondeste à minha primeira pergunta, não é? Que eu te iria colocar se eras uma pessoa naturalmente ansiosa, mas que já me disseste que sim. Começando por aí, como é que isso surgiu? Como é que se deu a tua história com a ansiedade? Ok. A história da ansiedade deu-se para aí no último ano da faculdade, eu estou em Coimbra. E no ano antes de vir embora, portanto, lá acabar o mestrado, comecei a ter estas pequenas crises. A primeira foi completamente aleatória, não é? Como normal, e acontece a toda a gente. Num almoço, num shopping, com a minha mãe e com a minha irmã, e comecei a ficar super indisposta, coração a mil, com a sensação de que, ok, vai-me dar aqui alguma coisa e vou por simplesmente desaparecer. E pronto, isso foi-se repetindo e foram havendo várias réplicas, mas sim, foi um processo chato, porque depois é sempre aquela questão de vamos ver se passa alguma coisa, portanto, mil exames médicos, coração... Ou seja, também foste parar às urgências. Sim, todo esse processo que a malta passa, não é? Até que alguém diz, isso é stress e ansiedade e vamos ultrapassar isto de outra forma. Ok. Quanto tempo? Ou seja, quanto tempo para tu perceberes que não era algo físico, mas mental? Sim, foi muito rápido até. Foi sei lá, para aí 6 meses. Ok. Porque eu sou, pronto, como tenho um lado hipocondríaco muito ativo e desperto, quis logo eliminar todas as possibilidades e mais algumas. E então, dos últimos médicos a que fui, já não lembro se foi o cardiologista, acho que foi o cardiologista até, que me disse, Maria, eu se a ti consultava uma psicoterapeuta, uma psicóloga, qualquer coisa do género, porque o teu problema é, por simplesmente, stress e ansiedade. Está tudo bem, é saudável, não tens nada. E, portanto, foi até relativamente rápido que cheguei a essa conclusão. Sim. Ok. E isto começou há quanto tempo? Já faz quantos anos? Ou se faz anos? Sim, faz. Portanto, eu saí da faculdade em 2014, 2015, pai. Então, olha, exatamente. Então, olha, foi na mesma altura em que eu comecei também. Também foi em 2015.
somos mates. Yeah, somos manos. Bros! Exato. Muito bem. Ou seja, durante esse processo em que começaste a ter ataques de pânico, acabaste por te refugiar ou não? Ou seja, Não, lembras-te mais ou menos como é que foi? pá, eu partilhei muito, mas porque eu sou super. Eu prefiro falar, gosto Isso é imenso bem de falar. fixe. Ok, isso é bem Sim, fixe. e prefiro mil vezes partilhar, aliás, bate mal se não puder fazer. Portanto, pá, sim, fui partilhando com os meus amigos mais próximos e contava-lhes tudo, eles estavam a par, assim como a minha família, principalmente a minha mãe, que me ajudou imenso Ok, e que levou boa. mil vezes comigo. Sim, fui partilhando, não foi uma coisa de me isolar e pensar só para mim as coisas, fui partilhando, sim, foi um processo partilhado. Ok. Há assim algum momento que tu queiras contar ou que tu te recordes que tenha sido assim complicado durante esse Pá, processo, durante todo o processo? Hum, todas as crises foram chatas. Eu sinto principalmente aquelas que acabavam com a minha ida ao hospital, não é? Isso é Pois, sempre exato. péssimo. Pronto, aquele medo de, ok, eu até tenho, eu já sabia que tinha crises, mas desta vez dá-me mesmo o peito. E desta vez até nem estou a sentir o braço esquerdo. E está-me a dar aqui alguma coisa. Portanto, todas essas vezes em que tive que recorrer às urgências, aos hospitais, ou clínicas, ou seja, é muito mau e foram muito maus, sim. Não há assim nenhuma que eu diga aí, foi péssima, não consigo recordar assim de nada que tenha sido caótico ao ponto de ter essa recordação assim presente, mas foram algumas vezes que isso aconteceu e que eu tive que ir ao hospital, ao médico e todas essas vezes não foram de todo agradáveis. Ok. Isso chegou a afetar ou seja, acabou por afetar o teu trabalho? Ou melhor, nessa altura já estavas a trabalhar? Sim, já estava a trabalhar, sim. O que começou quando eu vim fazer o estágio de mestrado, portanto estava, Ok. estava a fazer a tese e o estágio, mas eu sinto que essa parte nunca foi afetada, ou seja, eu conseguia muito, aliás, eu sabia e a minha psicóloga na altura começou-me a chamar a atenção para isso, que era, eu sempre que tinha obrigações, eu sempre que tinha coisas para fazer, eu estava bem, eu nunca me deu um ataque de ansiedade no trabalho, nunca, A sério? nunca tive, Ou seja, sim. sempre tu tinhas a cabeça ocupada, não é? Exatamente, sim, Ok. sim, sim. Sempre que tinha a cabeça ocupada, a coisa corria super bem. Tanto que eu, na altura em que estava a acabar o mestrado, lembro-me que tinha imensas vezes crises de ansiedade em casa e era ridículo como é que eu passava o dia de trabalho, às vezes com a imensa coisa para fazer, com prazos, e estava tudo bem. Portanto, é muito a questão nas coisas que eu controlo ou consigo controlar, eu estou tranquila e está tudo bem do que foge fora de mim e fora daquilo que eu consigo controlar ou manter feito ou controlado é terrível. E nesse sentido, por acaso, tive sorte, ou não, mas nunca me afetou para a nível profissional nem de estudo, nada. Sempre Ok. foi tranquilo. Ok. Ou seja, sempre era quando tu acabavas por perceber, acho eu, ou seja, para aquilo que tu estás a dizer é tipo, ok, agora tenho aqui um tempo livre e o que é que eu vou fazer agora, não é? Sim, E sim, sim. começavas a pensar em coisas, não é? Sim, basicamente era quando eu tinha espaço para pensar em tudo aquilo que eu não podia controlar Ok, e que me estava de alguma forma a incomodar. ok. E só aí é que tinha essas crises e esses stresses, porque E, durante o resto do tempo, pacífico. e era tipo uma cena que escalava, não é? Ou Sim, seja, sim, ia começando, não sim. sei, ou seja, Sim, muitas vezes eu dizia à minha mãe, estava em casa e pronto, ela não estava a fazer nada, e dizia à minha mãe, pá, mãe, estou a começar a focar outra vez. E nem precisava dizer o quê, porque ela já sabia. E então ela dizia, então mas quê? Queres ir a uma caminhada, queres ir lá fora, queres apanhar ar? Eu assim, sim, tem que sair. Ou seja, eu sentia que se ficasse ali a moer aquilo e se não fizesse, não arranjasse qualquer coisa para ocupar a cabeça, aquilo escalava e acabava por, pá, muitas vezes não funcionava, houve alturas que não funcionou, não é? E que, coitada da minha mãe, saía a horas indecentes para dar uma caminhada, e no fim eu ficava mal na mesma. Mas sim, é muito por aí. É o facto de a cabeça não estar ocupada e eu começar a pensar demasiado nas coisas até chegar ao ponto em que, ok, não estou a controlar nada, tipo, está o caos. ok.
sim. E nessa altura, acabaste por, entretanto já mencionaste aqui, mas acabaste por ir procurar ajuda psicológica, não é? Começaste a fazer Sim, psicoterapia. sim. Fiz 5 anos de psicoterapia. Ok. Psicólogo ou também chegaste a tomar a medicação? Tomei, sim. A minha primeira experiência foi numa psiquiatra, que foi brutalíssimo, e saí de lá com Ou seja, 6 comprimidos. foste logo diretamente para o psiquiatra? Sim. Ok, ok, ok. Na altura o médico aconselhou-me, ele disse, pá, psicóloga, psiquiatria, e pronto, como era um médico de confiança, a gente pediu opinião, e ele disse, Claro. psiquiatra, aqui esta psiquiatra, ok, pronto, e fomos. E na altura, pá, ela me medicou-me imenso, e eu estava a fazer a tese na altura, ou seja, não dava, eu tinha ataques de sono gigantes quando chegava a casa, estava a tomar para aí 6 comprimidos, portanto, completamente inconcebível. Mas Eu própria deixei. os 6 comprimidos eram antidepressivos ou era um mix de antidepressivos e Era um ansiolíticos? mix, sim, era um mix de antidepressivos e ansiolíticos, sim. Ok, Sim. ok. E pronto, cheguei a um ponto em que disse, pá, não dá, eu vou deixar. Aliás, acho que eu tomei, pá, uma semana. Mas aquilo era tão forte e tão pá, era terrível. E que eu deixei, disse, pá, não consigo. Eu chegava à casa e só apetecia dormir, não tinha vontade de fazer nada, nem conseguia. Pronto, tinha imenso sono e sentia-me completamente mole e inútil e pá, não estava a resultar. Também não era por aí. Óbvio que estive bem, não tive problemas nenhum, mas estava completamente adormecida. Portanto, Claro, claro. foi uma semana que eu passei tranquila, mas tranquila demais, neste caso. Ok. E sim, só depois dessa experiência é que decidi que iria para a psicóloga, sim. Ok. E depois daí, ou seja, começaste a fazer psicoterapia, Sim. e a psicóloga não, ou seja, não te aconselhou, pronto, apesar de ter sido só uma semana, às vezes pode ter sido as dosagens ou o tipo de comprimidos, ahm, Pois não não, te aconselhou a ires, ou melhor, a continuares com o acompanhamento não, psiquiátrico? não. Ela Ok, disse pronto. que achava que não fazia sentido. Pronto, ok. E queríamos começar o processo e o Outro tipo trabalho de de outra tratamento, forma. não é? Yeah, ok. Sim. E foi benéfico? Foram 5 anos, não é? Sim, 4 anos, ok. 4 anos, sim. Foi, totalmente. Achei que fiz um caminho e um percurso, pá, super sólido e super consistente. Isso é muito fixe. Yeah, Sim, até ao ponto em que tu consegues identificar que tens, o que é que tens, quando tens, e exato. ganhar algumas ferramentas e algumas estratégias para conscientemente, pá, te ires livrando de algumas coisas e pensares, ok, estou a ter isto, mas eu agora sei o que é e consigo guiar a minha mente para outro sítio, e desfocar-me disto e avançar, ou seja, já não é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças, e sinto que sim, que ajudou bastante. É exatamente o que eu faço. Ou seja, que eu acho que isto é muito importante. Eu acho que, não sei se provavelmente já deve ter mencionado isto noutros episódios, mas a pessoa não deixa de ser ansiosa, não é? Ou seja, a pessoa Sim. ganha ferramentas e métodos para lidar com a sua ansiedade e fazer com que isso não tome conta da sua vida. Pronto. Sim, sim. Portanto, mas a partir daí, ou seja, tu começaste a fazer a psicoterapia, foste sentindo melhoras, ou seja, não sei, certamente foste também redescobrindo a ti própria, não é? Ou seja, percebendo o que é que te estava a afetar, qual é que era o Sim. trigger que dava, que despoltava aquela ansiedade, mas durante esse processo continuaste a ter ataques de pânico ou não? Sim, tinha, muito esporadicamente, tinha. Ok, Mas lá está, como tu dizes, eu acho que o facto, e acho que é muito importante a psicoterapia por isso, mesmo para quem não tenha stresses ou problemas de ansiedade, acho que é engraçado o facto de tu poderes, ao longo das sessões, ao longo do tempo, dos meses ou dos anos, descobrires um bocadinho aquilo que realmente te faz bem exatamente. e que realmente gostas, e que realmente te faz sentir feliz e realizado. Acho que é muito esse o problema hoje em dia, quer das pessoas que tenham ou não ansiedade. Acho que é muito, pá, atafolhamos-nos de coisas e abarrotamos-nos de coisas para fazer, para ver, pá, e esquecemos um bocadinho de tirar esse tempo, às vezes, de pensar, de só pensar
e de avaliar e checar tudo aquilo que está na nossa vida bem e que nos faz bem e tudo aquilo que está na nossa vida a incomodar-nos. E acho que foi um bocadinho esse processo que fiz e que foi super benéfico, sim, e que ajudou bastante. Ok. E agora, eu agora gostava aqui de frisar que, pegando na conversa que nós estávamos a ter em off, tu foste um processo milagroso. Tu foste tipo fazer um processo de cura que vais-me agora te explicar tudo tintim por tintim. Certo. E isso foi milagroso para ti. Sim. Explica-me então, ou seja, como é que tu descobriste isso? Em que fase do processo é que isso entrou? E como é que foi o processo até agora? Certo. Então, eu quando vim trabalhar para o Porto, já estou quase aqui há 2 anos, deixei de ter as consultas de psicoterapia. Porque eu vivia em Viseu, trabalhava em Viseu e depois de vir, tornou-se super impossível de compatibilizar agendas e fazer com que essas consultas continuassem a ser possíveis, pelo menos com a mesma uma frequência. base regular, não é? Sim, com a mesma rotina. E então, também já estavam muito espaçadas e já fazia, sei lá, 2 em 2 meses, mas resolvi procurar se calhar qualquer coisa aqui. Boa. Oi? Acompanhava. Espera aí, desculpa que tivemos aqui uma falha de rede, isto às vezes acontece nestas coisas do Skype. Portanto, estavas a dizer que chegaste ao Porto e que estavas à procura de ajuda. Sim. Quando vim trabalhar para aqui, procurei então outro médico, uma clínica que me pudesse manter acompanhada e no sentido de continuar o percurso e pelo menos não perder as ferramentas e as skills que fui ganhando. E quando fazia esta pesquisa, descobri uma clínica que prometia um milagre e dizia que conseguia acabar com as crises de ansiedade, crises de pânico, são mega especialistas nisso. Eu resolvi fazer uma consulta de diagnóstico e perceber até o método, porque vi que era diferente, não era uma psicoterapia normal, e então decidi fazer uma consulta experimental. E eles fizeram imensos testes, imensas perguntas e diagnosticam o teu nível de ansiedade ou de pânico ou de depressão, ou seja, do que for, e fazem um plano de consultas e garantem que no final daquele plano eu vou responder aos mesmos questionários e às mesmas perguntas que eles fizeram no início e ter respostas completamente distintas. Ou seja, tipo, o nível de ansiedade, imagina que foi 8 e no final do tratamento vai ser 0. Mas eles garantem isso com certeza? Sim, eles garantem mesmo. E dizem que se... isso foi o que me descansou, porque, e como já te disse, o tratamento não é propriamente barato, mas se chegarmos ao fim das sessões e eu sentir que não estou bem, ou que ainda passo mal, ou que ainda há qualquer situação que me estresse ou que me cause algum tipo de crise, eles fazem reavaliação e todas as consultas que eu necessitar a partir daí são completamente gratuitas. Ou seja, é óbvio que uma pessoa sente que também é do interesse deles, claro. Que as coisas corram bem, que o sentimento de confiança seja diferente. Mas confesso que no início fiquei um pouco desconfiada e que fui um bocado cética relativamente até ao método. Pois. É isso. E agora explica-me lá, em que é que consiste, ou seja, qual é o método que eles fazem, não é? E em que é que consiste? O método que eles utilizam eles chamam a Tenésia Morfese, que é baseada em hipnose clínica e programação neurolinguística. Basicamente, e eu vou explicar como é que decorre a consulta. Tu inicias a consulta como se fosse uma consulta de psicoterapia normal, falas sobre aquilo que na semana te causou stress, não causou stress, como é que estás, como é que não estás, e depois eles dão uma componente prática. Ou seja, usam muito, mais do que na psicoterapia normal, alguns tipos de exercícios que te levam a pensar e a descomplicar algum tipo de situações. Imagina, eles fizeram nas primeiras consultas, nas primeiras sessões, que era eu encostar-me à parede em pé
e visualizar um quadrado à minha frente, dividir esse quadrado em 4 e colocar algumas pessoas ou situações em determinado sítio dos quadrados, tipo direita, esquerda, perto, longe. Pá, isso foi super engraçado perceber que, por exemplo, as pessoas importantes eu coloquei do lado esquerdo e perto, e as pessoas que não eram importantes do lado direito e longe. Pá, tal como as situações que eu caracterizava como sendo aquelas que me causavam maior stress ou aquelas que não me causavam stress nenhum. Pá, e este tipo de exercícios mais práticos e que muitas vezes, é o que a minha psicóloga diz, podes parar e fazer, seja onde for, porque estás a pensar só, Certo. ajudam muitas vezes a descomplicar situações. E se estás numa situação de, meu Deus, estou a ficar mal, estou a ficar sem ar, estou a ficar acelerado, ok, vamos parar, vamos analisar a situação, vamos refletir, está perto, longe, está do lado esquerdo, está do lado direito. Isso ajuda um bocado a descomplicar a coisa. E depois na segunda parte da consulta é a Morphese, que é uma cena super creepy no início, que é basicamente tu deitas-te num cadeirão, tens uns fones em que passa uma música tipo zen e a psicóloga vai falando, pá, por um microfone, mas ela fica com uma voz super, não sei, modificada, uma cena super suave, e ela vai-te guiando e o que ela te vai dizendo no início, e esta é a única parte que eu me consigo lembrar, sem ser na primeira consulta, porque na primeira consulta eu lembrei-me de tudo, do início ao fim, porque não consegui sequer relaxar. Pois estavas nervosa, não é? Sim, estava nervosa e super desconfiada. Certo. E o que ela vai dizendo é de género, imagina 10 graus, vamos ter os 10 graus, e ela conta os graus, tipo super lento, e tu vais sentir super mole, e chegas lá em baixo, pá, e ela diz-te, sei lá, imagina, relaxa, cada respiração tu vais sentir um pouco mais pesado, não sei o quê, pá, cenas para tu relaxares e para te sentires completamente confortável. E depois ela lê isso, já é uma coisa mais, mais prática e que é fruto da primeira consulta, vai além de todas aquelas situações que tu na consulta de diagnóstico de alguma forma Abordaste, não é? sim, de alguma forma disseste que eram aquelas que te fariam sentir pior ou que te causavam mais stress ou te causavam mais ansiedade. E ela lê todas essas situações e no fim diz ok, pega todas essas situações, guarda dentro daquele cofre que estás a ver ao fundo e tu vais, ela acompanha-te mentalmente a ires até ao cofre e trancas o cofre e deitas a chave fora e depois pintas o cofre, e esse é o truque para elas saberem se tu estás ou não acordado, entre aspas, ou se estás ou não consciente, que é quando acabas essa parte da Morphese e elas te perguntam de que cor é que tu pintaste o cofre, se tu estiveste consciente, tu vais-te lembrar da cor. Se tu não estiveste consciente, tu nem sequer te vais lembrar da cor em que pintaste o cofre. E tu lembras-te? Eu lembro-me da primeira consulta, eu lembro-me que pintei de azul, acho que era azul. Ok. O E na resto das última vezes, não te lembra? Das outras? Não. Das Uau. seguintes eu não me lembro. Portanto, eu na primeira... Ou seja, aliás, foi hipnose, não é? Sim. Ok. Eu na primeira vez eu lembro que foi super estranho e acabei completamente transtornada. Disse à senhora, à psicóloga, disse isto é horrível, eu não sei se vou ser capaz de fazer isto mais vezes. Ela disse, Maria, se eu recebesse 1 euro por cada vez que as pessoas dizem isso, eu estava milionária, tu vais ver que na próxima consulta tu vais sentir melhor. E eu senti que estava mesmo a lutar contra o meu corpo, ou seja, eu queria ficar super consciente e queria ter o controle sobre o meu corpo, e aquilo estava-me a relaxar e eu não estava a conseguir acompanhar mentalmente. Estavas a medo, não é? Exato, e foi super constrangedor e super estranho. Mas das outras vezes, pá, eu acabei e pensei, quero mais disto, porque fico mesmo relaxada, é incrível. E sinto que surtiu efeito, ou seja, estou super calma, super pacífica e notei logo, o meu trabalho é super estressante, no sentido em que não é rotineiro, eu nunca sei muito bem, hoje estou aqui, amanhã posso estar em Lisboa, para a semana vou estar em França. Sim, eu também não tenho uma rotina, o meu trabalho Exato. também não é rotineiro, portanto, sim, isso é super causa-me estressante. bastante ansiedade. Sim, acredito e compreendo, né, que é terrível e sinto-me hoje completamente diferente e senti mesmo que depois das 7 sessões houve coisas que eu
pá, que eu notei imenso que mudaram e que ficaram diferentes e que ficaram melhores. Óbvio que não vou dizer nunca me sinto estressada, claro que sim. E o trabalho e o dia-a-dia é prova disso. É óbvio que vai sempre haver stress e vamos ter sempre alturas de maior ansiedade, mas sinto que é uma coisa completamente controlada. Mas Ou seja, imagina, eu agora começo a fazer aqui algumas questões, que é, sim, sim. isto já foi há quanto tempo que tu fizeste o tratamento? A última consulta foi em novembro. Ok, então é uma coisa relativamente recente. Sim, sim, Ok, sim, 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 sim. então, ou seja, desde então nunca mais tiveste, ou quer dizer, não sei, nunca mais tiveste ataques de pânico? Não, não, Ok. zero. Zero. E a nível de aqueles sintomas de ansiedade, nomeadamente, que vai crescendo, tipo suores frios ou sei Não, lá, batimento cardíaco assim mais irregular. não. N- Aliás, eu antes de começar o tratamento andava com a cena das palpitações, né, que toda a gente tem, Pois, né? pois. Quer dizer, agora estava a ter muito rápido, meu Deus. E agora sinto que dou por mim quando isso acontece ou quando reparo que é tipo, ei, estava a ter rápido, fixe, ok, e passa. E eu sou capaz de dar conta disso porque o meu problema era estar sempre muito focada nessas coisas e é Ok. óbvio que tinha todos os dias. Tipo, todos os dias eu acordava e pensava, será que o meu coração estava a bater normal o dia todo? E então estava sempre à espera de quando é que ele não batia. E eu agora, pá, vejo-me a olhar para isso de vez em quando e a pensar, oh, cá está tudo, siga. Ou seja, não, quando dou conta, nem sequer dou importância. Ou seja, sim, são pequenas coisas pá, que evidentemente acho que tem a ver com o tratamento e com o facto de, mesmo a nível da programação neurolinguística, que acredito que tenha ajudado bastante, que eu tenha mudado o foco. Porque acho que é uma questão de foco, acho que é uma questão de tu te levantares e pensares, será que hoje vou ficar ansioso, vou ficar ansioso, vou sentir o meu coração assim, vou sentir o meu coração assado. Sei lá, eu agora acordo e já não penso nisso, é tipo, tenho trabalho para fazer, tenho que ir ao ginásio, tenho que fazer as minhas coisas. Não estou com foco na ansiedade e acho que, Ok. sobretudo, o que aconteceu ao longo das sessões foi a psicóloga ter puxado a minha mente para outro lado completamente diferente de onde estava, ou seja, foi tirar-me o foco na ansiedade, em todos os sintomas, nos suores, nas tonturas, nos batimentos cardíacos e puxar-me para outras coisas, para aquilo que eu quero, para os meus objetivos, para aquilo que me faz sentir bem. Ok. E acho que isso faz toda a diferença, sim. Pá, eu estou perplexo. Então, ok. Para quem a mim também me interessa saber isto, mas para quem estiver interessado, em clínica é que tu fizeste esse tratamento? Eu fiz o tratamento na Clínica do Porto, na Clínica da Mente, mas eu sei que eles têm também em Braga e em Coimbra, e em Lisboa. Ok, E em Lisboa. Só ok. tenho mesmo essas quatro. E qual é que foi o custo do tratamento total? Ou seja, eu não sei se tu tens seguro de saúde, se não tens seguro de saúde, se eles Tenho. aceitam seguro de saúde. Sim, sim, sim. Eles aceitaram o seguro de saúde, mas ainda assim ficou a 1.600 euros. Ok, ok, ok. É caro, é É caro. tipo É caro, é caro. É assim, 100 e atenção. tal euros por consulta, Exato. sim. Ou seja, é caro, é um investimento, sem Sim, dúvida. Agora, a questão é se isso realmente beneficia a tua vida a um ponto sim, em que tu, ou seja, para além do trabalho que tu fizeste, não é? Porque a cena é o trabalho de psicoterapia durante todos estes anos, ou durante estes 4 anos, também ajudaram, claro, sem dúvida, sem ou dúvida. seja, a evoluir e a caminho de Um de estado mais uma. equilibrado, sim. Exatamente, de um estado equilibrado. Portanto, basicamente isto só veio ajudar e foi Fechar essa tipo. porta, sim. Exatamente. Agora, a questão é, hoje em dia tu vês mesmo que isso mudou mesmo a tua vida? Sentes que Sim, mudou mesmo a tua vida? sim, eu sinto que sim. Imagina, ainda há pouco tempo eu estava a ver fotos das férias do verão com o meu namorado e pensava, pá, e havia sempre alguma foto e alguma situação que eu dizia, fogo, eu não estava a aproveitar ali, estava com cara de não sei o quê, porque estava já estressada. Ok. Imagina, fomos para os picos e fizemos N vezes caminhadas. E o facto de ter que fazer caminhadas, e era uma coisa que é cardio, não é? Que estás a puxar por ti, que é Sim. normal que o teu coração ande ali aos tomos, ainda para mais, pá, para quem não está habituado.
seja, eu passei quase todas as minhas férias tipo, preocupada, porque podia ter qualquer coisa, que podia me dar qualquer coisa, e não aproveitei, tipo, nem metade daquilo que devia ter aproveitado. E eu agora olho para trás e assim, tipo, neste fim de semana fomos fazer o mesmo e foi completamente diferente, percebes? É tipo, estás ali, estás a caminhar, estás a desfrutar do que estás a ver e do sítio onde estás e não estás preocupada nem com o foco em coisas que não existem, que não fazem sentido, ou seja, não era uma questão de me resolver um problema gigante, porque eu sinto que a psicoterapia ajudou bastante eu chegar a este estado de equilíbrio e saudável, mas no sentido de, ok, vou acabar com isto de uma vez por todas, porque claro que não era uma coisa que me afetava ao ponto de eu agora, uma vez por mês ter que parar ao hospital, às urgências e ver o que é que se passava, não, já estava muito mais controlada nesse sentido, mas sentia que em muitas situações em que eu gostava de estar completamente plena e tranquila a aproveitar as coisas, que havia sempre qualquer coisinha que me chateava. E nesse sentido, sim, compensou, mas sim, é um investimento e é óbvio que eu pensei 1000 vezes antes de o fazer, porque para já, uma questão de tu confiares ou não no método Claro. e na terapia, que é completamente fora do normal, mas o facto de eles garantirem o resto das consultas sem qualquer custo e do género, tu tens de ser daqui a dizer que estás bem, não vais ser de outra forma, e terem as tais consultas de acompanhamento depois das sessões intensivas que vão até aos 9 meses ou 6 meses após as sessões, ou seja, por forma a eles verificarem que está tudo ok, descansou-me nesse sentido, sim, e agora vejo isso como um investimento mesmo e como algo que foi bom, sim, repetir. E tu continuas a ir lá? Numa de rotina? Sim, tenho mais 3 consultas, sim, de rotina, sim, muito espaçadas, mas sim tenho. Pronto, eu não sei mais, ou melhor, o que eu te posso perguntar agora é, já percebi que hoje em dia lidas bem com o teu problema e que esse método foi mesmo, pôs mesmo aí tiraste a pedra do sapato, não é? Como se costuma dizer. Portanto, que conselho é que tu darias a quem hoje em dia está a viver com este problema? Eu acho que sobretudo procurar ajuda a nível de psicoterapia, acho que é super importante, mesmo para quem não tem este tipo de problemas, acho que é um espaço que nós temos para pensar mesmo em nós e fazer essa reflexão interior e daquilo que nos chateia ou que nos faz bem, procurar esse equilíbrio entre aquilo que às vezes temos que fazer e é chato e não gostamos, e poder contrabalançar ou compensar com outras coisas que gostamos e que nos fazem bem. Acho que isso é o essencial e foi isso que fiz durante todos os anos de psicoterapia. Portanto, acho que o essencial é procurar ajuda e falar sobre isso. Eu acho que é pior que quando o processo é fechado e quando as pessoas não partilham. A música teve aí algum papel importante? A música tem sempre um papel importante. Eu sou viciada, sim, eu sou viciada e tenho muitos amigos no mundo da música e adoro. Não há altura nenhuma em que não esteja com os fones Estás sempre a ouvir música, não é? Sim, mesmo durante o trabalho. E gosto bastante, sou um bocado... tenho N géneros musicais que gosto, portanto vou variando muito. E sim, teve um papel importante, claro que sim. Ok, muito bem. Olha, minha querida, eu não sei mais o que é dizer. Acho que já disseste tudo o que tinhas a dizer e eu também, porque acho que foi uma conversa bastante boa e bastante esclarecida, ou seja, focaste bem o problema e focaste bem a solução. Eu confesso, eu vou procurar informação sobre isso, porque realmente fiquei muito interessado em perceber mais sobre o processo e ou seja, os benefícios que isso dá, não é? Ou melhor, e os benefícios a longo prazo. Pronto, sobretudo. Sim. Portanto, acho que sim, acho que vou procurar mais e muito obrigado
pelo teu testemunho. E pronto, e um grande beijinho para ti. Beijinhos e obrigada eu pela oportunidade. Não, a sério, tipo, eu é que tenho que agradecer por seres um ouvinte, ou seja, por continuares a ouvir ou por ouvires o podcast e pronto, e hoje por teres partilhado aqui a tua história connosco. Obrigada eu. Então vá. Um grande beijinho, Maria, e até ao próximo. Beijinhos. Beijinhos.